Pode perguntar. Boa tarde, secretário Diocésar. Boa tarde também ao presidente Márcio Carneiro, vereador Márcio Carneiro. Ao cumprimentar os cumprimentos do demais membros da mesa. Quero cumprimentar aqui também o vereador Nego Silva, que faz presente. Também estendo meu cumprimento ao secretário e aos demais servidores da secretaria que virão acompanhar aqui essa audiência pública. Secretário, primeiramente eu lembro, que só para a gente recordar um pouquinho da a última audiência pública que nós tivemos aqui, a apresentação da LOA, nós tivemos aquele questionamento lá da arrecadação, né? Então, pela apresentação que você fez, já dá para perceber que frustrou a expectativa pelo lado positivo, né? A expectativa da LOA era 607 milhões, se não me falha a memória, e o município já está arrecadando quase 650 milhões. Isso não é uma coisa ruim, né? Isso é uma coisa boa, porque aí, por exemplo, o município vai poder fazer ajustes, né, para, por exemplo, pagar o piso nacional do magistério para os servidores da educação e os ajustes necessários durante o decorrer do ano para pagar também o piso da enfermagem, que sai logo logo. Eu também queria observar, secretário, que essa gestão ainda não fez a prestação de contas na audiência pública com relação aos gastos elaborados, os gastos feitos com relação à merenda e o transporte escolar. Embora nessa audiência você tenha falado a respeito disso, né, que englobou ali no valor gasto com a educação, mas era comum até 2020 termos na prestação de contas, né, as audiências públicas, os gastos em separado. Lembro ainda que o secretário comentava, daria para alimentar tantas pessoas, né, daria para dar tantas voltas ao globo terrestre com o que for gasto com o transporte escolar. Essa gestão ainda não fez e está com essa dívida dessa prestação de contas. Embora a gente saiba, tenha que balizar um pouco também, porque lá no início da gestão a administração pegou escolas fechadas por conta da pandemia. Mas isso já faz 1 ano e meio que as escolas reabriram e ainda não foi objeto de prestação de contas esses valores. Mas a gente sabe o zelo que o secretário tem pelas informações e esperamos que essas informações estejam no arquivo que vai lá para o portal Transparência, bem como, de repente, nas próximas audiências públicas, o secretário possa trazer essas informações que são bastante relevantes aos munícipes de Guarapuava. Também uma coisa que você falou ali, você comparou questões de IPTU, só um questionamento, de repente, para se analisar. Você comparou com cidades maiores, né, cidades mais ricas do que Guarapuava. Você colocou ali Ponta Grossa, Foz, Curitiba, capital do estado. Você fez ali com relação também a Pato Branco, né, uma cidade menor patamar também. Eu não sei como é que está a receita lá também, eu não posso dizer como é que funciona lá a questão da arrecadação deles. Mas, de repente, fazer uma comparativa com cidades, não somente com relação ao patamar populacional, mas também o patamar de renda, né? Vendo que a nossa região de Guarapuava, a região nossa aqui, ela é o do menor índice de desenvolvimento econômico do estado. Então, a nossa renda per capita aqui do município ela é uma das menores, se comparada com cidades do mesmo patamar. De repente, só para balizar as informações, senão a gente fica comparando diferentes informações, de repente, a informação tende a um lado e, de repente, possa não ser isso exatamente. E, por fim, secretário, eu faço a seguinte pergunta para você. Esse ano foi o primeiro ano dos últimos 4, se não me falha a memória, que o salário mínimo teve recomposição, um reajuste maior do que a inflação. Os outros anos anteriores era somente reposto a inflação e algumas vezes ainda teve até uma discussão, o governo federal repôs um índice menor que a inflação. Então, esse ano nós já tivemos ali, acho que próximo a 2% ali de recomposição, além de repor as perdas inflacionárias do ano passado, além disso um ganho real. E está ainda estimado que para maio vai ter mais um valorzinho ali, se não me engano, de R$18. Vai dar próximo de 4% de ganho real para os trabalhadores. Então, no município, nós sabemos que a nossa database dos servidores, aqueles que não são regulados pela atualização por pisos, ele é no mês de maio. Então, eu pergunto ao secretário se o município já está se preparando para recompor as perdas inflacionárias dos servidores, garantindo um ganho real do salário de todos os servidores do município. Obrigado. Ok. São vários questionamentos e você falou sobre merenda e transporte escolar. Realmente, na época da pandemia, nós deixamos de fazer as apresentações desses valores, até porque nós estávamos realmente com as escolas paradas. Mas comentei rapidamente e
me comprometo nas próximas apresentações trazer esses valores que nós investimos em merenda escolar e em transporte escolar, merenda escolar e transporte escolar. Se bem que essas informações estão disponíveis no portal de transparência do município, todas elas. Então, é claro, fica mais fácil para nós podermos ter aqui, mas sem problema nenhum. Mas se nesse momento, senhor presidente, senhoras e senhores que nos acompanham, aqueles que tiverem curiosidade de acessar o nosso portal da transparência, todas essas informações estão disponíveis lá. Mas na próxima oportunidade, eu vou inclusive trazer alguns valores melhores até, para quantas refeições nós pudemos providenciar para os nossos alunos, entre outras situações. Eu sei que passa de 3 bilhões de refeições, muito mais do que isso, né? Mas um valor de quase 7 milhões de reais de investimento que o município fez. Quanto na questão de o que eu utilizei para mim fazer a analogia do IPTU de cada um dos municípios, essa não foi uma ideologia minha, eu copiei na realidade do Tribunal de Contas. Por isso que eu coloquei ali o site do Tribunal de Contas. A metodologia que o Tribunal de Contas usa é essa metodologia, de fazer com a renda per capita, né, o valor do pagamento per capita, por população. Então eu imagino que talvez tenha vários municípios que tenham IDH diferente do nosso, sem dúvida nenhuma. Mas eu não quis inovar, muito pelo contrário. Até porque o site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná é um site bem robusto, e eles já têm os técnicos deles também, já que trabalham muito tempo nessa área. Eu apenas copiei a metodologia. Então quis trazer mais para destacar quanto nós estamos hoje, dentro do nosso município, cobrando do nosso município. Mas de forma nenhuma quero fazer alusão a que nós iremos aumentar os nossos impostos, ou pegando a ideia de municípios menores que possam talvez ter uma IDH diferente. Mas, em linhas gerais, eu usei a mesma metodologia que o Tribunal de Contas usou. Tanto é que já fui, inclusive, a alguns eventos que o próprio Tribunal de Contas idealizou e tocaram nessa mesma condição por capacidade de arrecadação per capita também. Então, entendi a sua colocação, mas só, nesse caso, usei da mesma metodologia, a mesma base de dados que o próprio Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E quanto à questão do salário, é uma questão mais federal nesse aspecto, né? E, claro, não sei como é que vai ser em linhas para a gestão do governo federal, mas parece que vai ter também novo reajuste no mês de maio. Hoje o nosso IPCA deu em torno de 5,9% no ano 2022. Não sei se chegou a esse percentual o reajuste do salário mínimo, mas é uma decisão que o governo federal vai ter que tomar a partir de agora, maio, para fazer os ajustes. Mas quanto ao nosso município, já começamos a trabalhar nesse sentido, até não de forma nenhuma é uma situação que nós deixamos em segundo plano, muito pelo contrário. Quero relembrar que o prefeito Celso foi um dos prefeitos que mais deu reajuste para os nossos servidores. No primeiro ano foi 7%, no segundo ano atingiu, se não me engano, acho que quase 14%. Então, em 2 anos de mandato do prefeito Celso, deu mais aproximadamente 21,5%. Raramente nós tivemos um prefeito que deu um reajuste para os servidores, que olhou tanto os servidores com esse critério como o prefeito Celso Guais. E eu acredito que ele, não definimos ainda valores, não definimos percentuais, mas conhecendo e trabalhando nesses últimos 2 anos como prefeito, vai chegar o momento certo, na hora oportuna nós vamos discutir sobre isso. Fizemos algumas reuniões preliminares, já sem dúvida nenhuma, mas ainda nós não definimos valores percentuais, mas já estamos tratando nesse assunto. Então, quero deixar bem tranquilo nossos servidores que isso vai ser prioridade também. Talvez, nesse ano, não sei, pode ser que nós consigamos atingir o percentual que a inflação, os índices inflacionários atingiram. Talvez não. Pode ser que não consigamos isso. Mas isso é um estudo que nós vamos ver após encerrado o primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril. Até porque nós estamos vivendo um momento um pouco conturbado na nossa economia, presidente, e demais vereadores que nos acompanham, e os senhoras e senhores que nos acompanham também. A gente tem percebido, às vezes, algumas empresas tomando atitudes, digamos assim, de certa forma que nos estranham, né, como gestores que somos. E é claro, teve algumas situações que fomos também surpreendidos, né,
grandes empresas hoje passando por recuperação judicial, entre outras tantas. Esperamos que isso não interfira na administração do nosso município. Mas é um efeito dominó que eu sempre digo. A economia, ela não é isolada em cada ponta. Ela é, de certa forma, coesa. É como uma engrenagem. E que se, porventura, o governo federal, de certa forma, tiver retrações, pode ser que isso, de certa forma, também impacte no nosso município. Mas quero deixar bem tranquilo os nossos servidores, que nós já estamos colocando isso como também prioridade, para que no mês de maio possamos ter esse valor da recomposição salarial. Não temos ainda o valor. Por isso que eu comentei, precisamos ainda aguardar esse primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril, para vermos como é que se estabiliza a nossa economia. Não somente a economia do governo federal, mas do Estado. Até porque nós recebemos uma grande parcela de recursos financeiros unindo o nosso ICMS. E tivemos uma outra novidade, presidente, é que agora, a partir do ano de 2022, vai ser inserido no cálculo para repasse do ICMS para 2023, uns índices de educação. Então, para nós, isso, de certa forma, até é um pouco apreensivo, porque todos os municípios, parece-me que, segundo os dados que nós fizemos um levantamento, vão perder valor de ICMS. Mas isso ainda está sendo discutido a nível do governo federal, a nível do governo estadual. Claro, nos preocupa também, até porque nós somos dependentes de recursos federais e estaduais, mas, de antemão, quero pedir um pouco de paciência para os nossos servidores, aguardar o primeiro quadrimestre, e tão logo fechando o quadrimestre, já a gente tem condições de estabelecer, quem sabe, um determinado valor de reajuste e um limite para a gente poder trabalhar já nesse ano 2023. Mas é um excelente questionamento teu, e espero que nesse ano também possamos, da mesma forma que nos anos anteriores, surpreender os nossos servidores com reajuste não somente igual, mas quem sabe superior aos índices inflacionários.